Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 532. O demônio problemático. Ao mesmo tempo, os demônios atacaram os territórios. Irmã Scarlet. Devo dizer que estou impressionado com esta técnica. O demônio falou enquanto estendia a mão, e um floco de neve atingiu seu dedo, congelando completamente seu dedo. Mas, como por mágica, seu dedo congelado começou a mudar. O gelo se tornou água e a água se tornou vinho. Um portal apareceu ao lado dele, e ele pegou uma taça de ouro e derramou o vinho nela, e com um gesto cavalheiresco, bebeu o vinho. HMM. O esforço conjunto de 4 irmãs cujo esplendor e conquistas de mães são lendários. Como um requintado conhecedor, expôs em detalhes o sabor do vinho que bebia. Esplêndido. Quanta determinação! Quanta força de vontade! Como esperado das filhas da vampira mais forte. Ele comentou em um tom apaixonado. Ruby, Lacuse e Pepper apenas estreitaram os olhos com uma variedade de emoções, a maioria delas confusas. 61 Chave de Salomão, Rei Zagan, apesar de ser tão baixo na hierarquia, sua influência e poder militar são incomparáveis a nenhum dos 20 principais demônios. Ruby comentou em tom neutro. Parece que você fez sua pesquisa, Ruby Scarlet. O demônio deu um pequeno sorriso. Ruby não gostou nada daquele sorriso. Estava lhe dando um mau pressentimento, e o mesmo sentimento foi compartilhado por Lacuse e Pepper. O demônio, que estava vestindo um terno extravagante, jogou a taça de ouro no chão, e no momento em que esta taça quicou no chão, ela se dissolveu e um trono de ouro foi criado a partir dela. Nós vamos. Sentado no trono dourado, ele cruzou as pernas e juntou as 2 mãos à sua frente com um sorriso neutro no rosto. Os demônios dados pelo rei foram mortos, então tudo o que tenho que fazer agora é esperar, eu acho. Edward, Leona, Siena e Liena, que estavam assistindo de longe perto da irmã mais velha do clã Scarlet, estreitaram os olhos para esta cena. Por que eles não estão atacando? Leona perguntou a Siena, que em algum momento deixou a técnica conjunta de suas irmãs em baixa potência. Isso não é tão simples quanto parece. Edward estreitou os olhos. Ele estava tendo um mau pressentimento. De fato. Lina falou enquanto compartilhava os sentimentos de Edward. Esse demônio é estranho. Você sabe alguma coisa sobre ele, Hunter? Perguntou Siena. Duque Zagan, mesmo sendo tão baixo na hierarquia, ele é considerado um rei, contendo mais de 32 legiões de demônios sob seu comando. Ele é um demônio excêntrico e imprevisível. Pelo menos foi o que aprendemos no treinamento. A maneira de lutar contra esse demônio. Não interfira. Acredite ou não, ele é um demônio passivo. Todos os 3 expressaram sua descrença. Um demônio passivo? Isso é uma piada, certo? Onde estão as câmeras? Não me olhe assim. Todas as contramedidas em relação a esse demônio foram para não despertar seu interesse, e a Inquisição não tinha informações sobre enfrentá-lo. Por que você está sentado? Lacus perguntou, ainda em sua forma de névoa. Ela não estava gostando nada dessa situação. A resposta do diabo foi apenas sorrir e dizer, você sabe? Eu me considero um comerciante. Uma parte de seu trono começou a derreter, e essa parte flutuou em direção à mão de Zagan assim que uma moeda de ouro foi vista. Zagan começou a brincar com a moeda fazendo o que, à primeira vista, poderia parecer truques de ilusão de um show de mágica. E como trader, devemos dar uma boa olhada em uma oportunidade de lucrar. A moeda desapareceu de repente, e logo aquela moeda se transformou em 5 moedas, e essas 5 moedas se transformaram em fluidos dourados e retornaram ao trono. Agora a Ruby começou a entender por que ela não estava gostando desse demônio. A sensação que ele deu foi a mesma que ela teve quando conheceu Esther. Um trapaceiro. Ele parecia as malditas bruxas. Ruby, Lacus, Pepper Scarlet. As filhas da vampira mais forte. Ruby, que herdou os talentos da mãe e cresceu com a cabeça fria que sempre tenta ver tudo com lógica. Pimenta, a sobrevivente de um antigo clã nobre de vampiros. E finalmente, Lacus,
A pobre princesa exilada de um nobre clã de vampiros que acabou sendo extinto. Como o destino é irônico, a princesa que foi exilada por não ter talento agora é a única sobrevivente daquele clã tio. Os olhos das três irmãs ficaram mais frios. Isso não é engraçado, demônio. Lacus rosnou. Como você sabe disso? Como eu disse, sou um trader, e o trabalho de um trader é ter um bom olho em como obter lucro. Ele respondeu em um tom divertido como se suas ameaças não importassem para ele. Por exemplo, você gostaria de saber as informações dos sobreviventes do seu antigo clã? A forma de névoa de Lacus tremeu um pouco. Impossível. Não há sobreviventes. Tem certeza? Tink. Antes que todos pudessem entender o que havia acontecido, Ruby tentou perfurar a cabeça do demônio com a lança, cujas runas brilhavam levemente em vermelho. Mas o ataque foi interrompido por um espigão dourado que saiu do trono do demônio. Ah, tão impaciente! Embora ele tenha suspirado, o sorriso não deixou seu rosto. Lacus, não caia na língua afiada de um demônio. Você se lembra da bruxa, certo? Os olhos de Lacus se arregalaram. Esses demônios são o pior tipo de espécie, não escute suas palavras. Ruby recuou quando sentiu o perigo vindo do chão e, ao ganhar espaço, viu um espinho dourado perfurando o chão onde ela estava. Que difamação! Eu nunca menti na minha vida. Olha para o meu rosto. Olhando para o rosto do demônio que tinha um pequeno sorriso estampado no rosto, eles ouviram. Isso é o rosto de um mentiroso? Sim. Pepper respondeu em um tom frio, muito incomum para ela. Ouvir isso de uma garota geralmente inocente está causando danos críticos ao meu coração, tio. Completamente despreocupado com o ataque de Ruby, ele riu interiormente. Minha avaliação estava correta. Se confrontada com uma situação inesperada, a herdeira tende a pensar demais em um assunto simples. Diga-me, Pepper, Lacus. Como sua irmã, você não está interessada em se tornar uma das esposas de Alucard? Os olhos de Ruby escureceram completamente e ficaram sem vida. Ops, eu pisei em uma mina lá. Ele riu internamente. O vínculo deles com Alucard é tão forte assim? Demônio. A voz de Ruby saiu em um tom tão frio que enviou um calafrio pelas irmãs próximas. Eu vou me certificar de que você responda como você sabe. O relacionamento de Victor, Violette, Ruby e Sasa, se visto de fora, parece muito próximo. Mesmo que haja rumores, esses rumores são rapidamente apagados para evitar conflitos políticos. Afinal, todas as mulheres mencionadas são herdeiras de clãs e que cuidaram da sociedade de Nightingale como um todo. Se a informação de que as três herdeiras realizaram um ritual e se casaram, todos pensarão que os três clãs de vampiros contam que estão apoiando o Victor. E isso é algo que o rei não aceitaria. Mesmo quando Victor apareceu pela primeira vez em público a pedido da mãe de Ruby, seu nome de trabalho foi colocado como Fulgerneve Scarlet. Na época, era apenas um capricho da mãe de Ruby para apimentar as coisas, mas nem ela esperava que Victor crescesse tanto em tão pouco tempo. Então, quando essa pergunta veio bater em sua porta mais tarde, ela apenas disse que colocou o nome porque seu discípulo recebeu treinamento dos clãs mencionados. Ninguém ousaria duvidar das palavras de Skatashi. A credibilidade da mulher é simplesmente grande demais e ela não é conhecida por mentir. Sim, ela é louca. Mas não um mentiroso. Zagan apenas riu um pouco e disse, que assustador, tio. Este é o poder de um Yandere. Seu amor é intenso, Ruby. Yuno está orgulhoso de você. Embora, ao contrário dela, você não tenha seu Yuki só para você, fufufu, tio. Uma pequena veia estalou na cabeça de Ruby, e seu ar frio subiu mais alguns níveis. Ela realmente odiava o fato de poder entender a referência desse demônio agora. Porra, por que não consigo ver aberturas? Ele está ali parado, mas toda vez que penso em atacar, meu instinto alerta para o perigo. Vale ressaltar que esse mesmo sentimento estava sendo sentido pelas irmãs de Ruby. Se não fosse por isso, eles já teriam atacado esse demônio. Sem falar nesse estranho poder de transformar água em vinho e manipular ouro. De todos os 72 pilares, Zagan foi o que menos informou.
Escondido entre as classes mais baixas, ninguém se importava com ele, mas sua fama cresceu através de sua riqueza quase infinita e das legiões de demônios que ele tinha. Como alguém no rank 60 pode ter tanto poder? De onde veio o dinheiro? Ninguém nunca havia descoberto, e talvez, apenas Baal ou o diabo soubessem de alguma coisa. Fumo, parece que pisei em uma mina. Que tal algumas informações gratuitas para evitar um ataque? Como você sabe, sou um demônio fraco e quero evitar ser ferido. Estou aqui apenas para cumprir minhas ordens. Fraco, minha bunda gorda. Pepper sentiu vontade de comentar, mas ficou em silêncio. Esse demônio está me dando aquelas vibrações irritantes de vilão que continuam posando como misteriosas, mas no final, são apenas batatas fritas. Mas, esse sentimento, ele definitivamente não é fraco. Está bem. Ele é um duque, e eu nunca tinha visto outro duque demônio, mas esse sentimento de opressão não é normal. Pepper acreditava que com a força atual do grupo, eles poderiam lidar com um demônio duque com alguma luta, e as irmãs sempre foram boas em trabalhar juntas. Mas a perspectiva de atacar esse demônio e vencer, não deu bons sentimentos a Pepper, e seu instinto avisou que não sairia como ela imaginava. Era apenas um sentimento, mas sua mãe sempre lhe dizia para seguir seus instintos. O que os olhos não veem, o instinto entende. Todas as irmãs foram treinadas para aprimorar esse instinto de batalha. Então, você quer saber o motivo do ataque de Diablo aos clãs de vampiros em Nightingale? Ruby ergueu uma sobrancelha. Embora fosse um movimento imperceptível aos olhos dos outros, como comerciante cuja principal força era ler as emoções de um possível comprador, Zagam percebeu. Parece que você está interessado. Muito bem. Diablo atacou os clãs Snow, Fulger e Scarlet por um simples motivo: ganhar tempo. Ele não quer que os vampiros se intrometam enquanto eles fazem seus planos na Terra. Ele deu ordens mais específicas para cada lutador, mas no geral é isso. Os olhos de Ruby e das meninas se arregalaram. A Terra foi atacada. Tão cedo. Como eles não sabem de nada. Ruby foi quem mais ficou chocada com essa revelação, mas além desse choque, ela estava desconfiada. Ela não acreditaria nas palavras de um demônio, especialmente um demônio que lhe deu os sentimentos de Esther quando a conheceu. Lacus, Pimenta. As duas irmãs acordaram de seu estupor e estreitaram os olhos em desconfiança. A mensagem de Ruby foi entregue. O demônio apenas riu levemente enquanto criava um copo com ouro ao seu redor enquanto ele alcançava o espaço escuro, tirava uma garrafa de vinho e enchia o copo. Pare de gir, relaxe uma mulherzinha, TSK, TSK. Você pode pedir aos seus colaboradores da Terra para ver se estou mentindo ou não. Como um clã influente, você deve ter alguns, certo? Terminando de encher o copo, ele disse, felicidades. TSK, TSK, maldito rei demônio e seus planos mesquinhos, espero que Lilith retorne ao poder de alguma forma. Ele teve várias queixas internas sobre essa situação, embora sua expressão não tenha mudado. Embora eu não saiba que tipo de merda eles fizeram com Lilith. A mulher mudou de uma vadia má para uma vadia fria, e eu a preferia quando ela era uma vadia má. Pelo menos mantive aquele demônio sob controle. Olhando para o demônio com desconfiança, Ruby mordeu o lábio. Ela não estava gostando nada dessa situação. Ela sentiu como se estivesse dançando na palma da mão do demônio, e para piorar as coisas, ela não conseguia sentir a força do demônio. E seus instintos alertavam sobre o perigo constante. Ela não sabia como proceder, e é aí que ela se lembra das lições de sua mãe. Você pensa demais às vezes, Ruby. Eu sei, mãe. Mas esta situação é simplesmente estranha, e não tenho nenhuma informação sobre meu oponente. Ela resmungou internamente. Este demônio, ele não age como um demônio. Mesmo quando eu o ataquei e destruímos seus demônios, ele estava ali parado agindo despreocupado. E também há essa informação que ele divulgou. Ele não parecia estar mentindo, mas confiar nas palavras de um demônio é tolice. Pimenta, Lacus, fiquem de olho nele. Sim. Os dois falaram ao mesmo tempo. TSK,
TSK, não vou sair daqui, apenas me ignore e me trate como ar. Eu sou um demônio inofensivo. Gosto de ouro, colecionáveis raros que ninguém tem e do prazer de um grande comércio. Ele deu um sorriso inofensivo e malicioso. Então continuou: Zagan, à sua disposição, tudo é negociável para mim, até a virgindade da minha filha. As irmãs olharam para ele como se ele fosse um lixo, mas o homem não pareceu notar seus olhares e falou: Oh, esta é minha filha. Ele bateu palmas, e um miasma negro subiu aos céus, e logo uma imagem de uma mulher alta, de facilmente 220 centímetros de altura, de pele vermelha com chifres pontiagudos, olhos dourados e duas grandes asas foi vista. Ela tinha um rabo vermelho atrás dela, e o que mais se destacava nela era sua altura e seus seios voluptuosos, que, devido à sua altura, pareciam ser muito grandes. Ela não é fofa. Apesar de ter uma atitude de vadia rancorosa que ela herdou de sua mãe, já que ela é meio súcubo, e por causa disso, ela é bastante social. Às vezes, ela não parece ser uma boa pessoa. Pepper murmurou inconscientemente, e sua voz foi ouvida pelo demônio. Não julgue um livro pela capa. Apesar de ser uma vadia má, ela é uma boa pessoa. Bem, pelo menos tão boa quanto um demônio pode ser. E isso não é uma boa notícia. Pepper falou em voz alta desta vez. Talvez. Mas ei, pelo menos ela tem peitos grandes e uma bunda invejável, certo? Que tal, você quer negociar? Recusamos. Lacus e Pepper falaram ao mesmo tempo. Médio. Ah, minha filha vai ficar solteira por mais alguns milênios, mas acho que é culpa dela quem pediu pra ela ser uma puta pretensiosa. Acho que ela é o que chamam de Karen. Ruby apenas balançou a cabeça enquanto suspirava. Ela pegou seu celular, que foi feito em junho, e ligou para Esther. Ruby? O que está acontecendo na Terra agora? Versão longa ou versão curta? Curto. Os demônios invadiram a China e a Rússia estão marchando pela África e pela Europa agora. O panteão chinês foi completamente eliminado da existência, e esse território agora é considerado o inferno na Terra. O quê? Um panteão inteiro foi evaporado da existência? Ruby não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela não duvidou de Esther, já que a mulher não podia mentir para Ruby. Um pequeno suspiro saiu da bruxa, e ela continuou. E como você pode imaginar, o mundo está um caos com a aparência do sobrenatural empurrada em seus rostos agora. Sei como. Respirando fundo, ela se forçou a manter a calma. Como isso é possível? Quando saí, estava tudo normal. Esse é o problema. Eu também não sei. Só sei agora porque um contato meu mandou um SUS, e eu fui socorrê-la, e ela me contou pessoalmente o que aconteceu. Algum tempo depois, a merda atingiu o ventilador e os relatórios continuam chegando. Tentando manter a calma, ela perguntou: os VIPs estão bem? Sim, a grande vadia está cuidando deles. Ruby suspirou internamente de alívio, mas não deixou transparecer em seu rosto. Conversaremos mais tarde. Ela desligou o telefone. Fumou. Diablo se move rápido. Para um demônio tão grande e genérico, ele é bastante inteligente. Ele está trapaceando. Zagan comentou enquanto bebia vinho. Pepper, Ruby e Lacus franziram os lábios. Se estivessem em outra ocasião, teriam comentado sobre isso agora. Parece que o diabo não foi seguido cegamente. O que vocês demônios? Quando Ruby ia questionar alguma coisa, uma grande presença caiu sobre Nightingale. Hein? Parece que esta é a minha deixa. Eu não quero ficar aqui e ter minha bunda perfurada pela Big Bad Mommy. Se o destino permitir essa vadia fria, nos veremos novamente no futuro, senhoras. Um portão apareceu atrás do trono de ouro, que começou a desmoronar e se tornou uma simples taça que o diabo tomou enquanto ria, Xiaotiu. Quando seu rosto se virou para o portão, ele ficou mais ansioso. Fugir. E assim que o demônio fugiu, outro portão apareceu. Skatashi e Alexios atravessaram o portão. Filhas. Skatashi olhou ao redor com uma leve confusão. Ah! Ruby deu um grande suspiro. Apesar de não ter lutado muito, de alguma forma,
Ela sentiu que estava mais cansada do que se tivesse travado uma batalha de vida ou morte com aquele demônio. Eu nunca quero ver aquele demônio novamente. Esse pensamento também foi compartilhado por Lacuse e Pepper. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 533. Julgamento. Eu vejo. Você tomou a decisão certa, minha filha. Scartash falou depois de entender o que havia acontecido. Lutar uma batalha sem informações sobre o oponente, com seu instinto lhe dizendo que o oponente é perigoso. É uma boa decisão. Você coletou informações dele? Ruby suspirou interiormente quando viu a aprovação de sua mãe, e embora sua expressão não tenha mudado, ela entendeu que não havia tomado a decisão errada. Sim, seus poderes consistem em uma espécie de transmutação. Por exemplo, eu vi mudando meu gelo de água para vinho e transformando ouro sólido em líquido e vice-versa. 1. Existe a possibilidade de que ele tenha propositadamente mostrado seus poderes para nós. Você se lembra do truque de mágica? Lacus continuou. Sim. Tem isso também. Ruby assentiu. Ele não é confiável. Tudo sobre ele não é confiável, então sugiro que não acreditar em nada que ele mostrou seja a verdade absoluta. Exceto por sua filha. Pimenta comentou. Ele parecia bastante real ao falar sobre sua filha e suas convicções. Lidar com seres ambíguos é irritante. Ruby estalou a língua. Acostume-se. A maioria das bruxas é assim. Scartash ensinou. Eu sei, mas ainda é irritante. Pelo menos a bruxa sempre tem algo que ela quer, mas esse diabo parece que ele veio aqui para brincar. Ou, ele era o homem certo para o trabalho certo. Scartash falou. As 3 irmãs olharam para a mãe. Olharam em volta. Apesar de meu território ter algumas construções destruídas, não houve vítimas civis ou alguém da minha família foi provocado a ponto de criar inimizade. Como ele mesmo disse, Diablo enviou aqui para ganhar tempo, e alguém como ele pode ser necessário para lidar com meu clã. Alguém ambíguo, com uma natureza desconhecida e possivelmente mortal. Scartash expressou seus sentimentos. Ela achou essa situação bastante familiar, e uma voz em sua cabeça dizia que ela já tinha visto essa situação antes no passado. Ah, Merlin, aquele filho da puta, ele tinha a mesma natureza daquele demônio. Uma veia saltou na cabeça de Scartash quando ele se lembrou de como era irritante lidar com aquele homem. Você o conhece, mãe? Não muito, mas o nome dele está sempre envolvido em algum esquema relacionado ao Duque Demônio. O Demon Merchant é bastante popular entre os pilares. Pelo menos isso foi algo que eu vi há muito tempo, então não sei se vai continuar assim hoje em dia. 1. De qualquer forma, vamos organizar nosso território. Quando isso acabar, uma reunião será iniciada para tomar decisões e, por causa do movimento de Diablo, a maioria de nossos colaboradores não teve tempo de evacuar. Ninguém sabia que ele atacaria tão cedo. Na verdade, todos pensaram que ele ia atacar logo após o término da reunião. Afinal, foi a jogada perfeita. Criando uma grande comoção, dias de um evento tão importante que reúne as facções mais poderosas. Ninguém se atreveu a fazer isso antes, e todos acreditavam que continuaria assim. Temos que pensar que os aliados de Diablo são mais poderosos do que pensávamos. Alguém finalmente conseguiu invadir o espaço de Nightingale. De fato. Olhando um pouco para sua filha Ruby e sua armadura, ela sentiu seu coração coçar. Ele vai me dar um também? Mesmo que a armadura atual de Scartash fosse melhor que a de Ruby em termos de defesa e status, ela foi, afinal, criada por um dos anões que ela conheceu no passado e aprimorada pela própria mulher com runas. Ela ainda sentia aquele desejo por uma armadura própria dada por Victor. Ah, o que o amor faz com as pessoas. Ela balançou a cabeça internamente. Tire esse olhar irritado do seu rosto. Você terá uma chance de lutar no futuro. Ruby fez muito becinho e agiu muito diferente de seu habitual. Tenho a leve sensação de que perdi alguma coisa e que Violette vai ficar irritante quando descobrir o que aconteceu aqui. Agora que você diz que é verdade. O rosto de Lacuse escureceu. Essa mulher vai se tornar mais irritante do que já é. Pepper,
que estava perdida em pensamentos, foi acordada quando ouviu a voz de Lacus. Pimenta. Fui. Você não quer vir? Oh. Pepper começou a andar com as irmãs, mas o pensamento específico não saía de sua cabeça. Marido, hein? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Pepper, um sorriso muito diferente de seu eu inocente. Enquanto os territórios estavam sob ataque, Jeanne e Morgana estavam pairando na frente dos três duques do inferno. 71 Chave de Salomão, Duque Dantalian. 9 Chave de Salomão, Rei Paimon. Chave de Salomão, Rei Baal, a mão direita de Diablos, o rei dos demônios. Paimon abriu a boca e começou a falar. Ana. E Morgana agora. Morgana o interrompeu. O homem rosnou levemente. Ele não gostava de ser interrompido, mas com apenas um olhar de Baal, ele ficou quieto. Morgana, ex-general de Lilith. Você não quer voltar para lutar por sua espécie. Os olhos de Morgana brilharam com desdém. Você não sabe, eu não sou mais um demônio. Na verdade, aquele progenitor tem suas garras em seu pescoço, mas isso é uma coisa fácil de mudar. Você só precisa passar por um procedimento simples chamado morte. E quando você renascer, você voltará a ser um demônio. Nem mesmo o diabo tem um controle de alma tão grande para me tornar um demônio novamente. Apenas um progenitor pode fazer isso. Quem disse que o rei faria isso? O sorriso de Baal cresceu um pouco. Morgana abriu os olhos ligeiramente, e seus olhos se tornaram perigosos. Lilith. O sorriso odioso de Baal era tudo o que Morgana precisava para saber que ela estava certa. Lilith nunca ajudaria Diablo. Ela odeia esse ser com toda a sua alma. O sorriso de Baal continuou em seu rosto, mas lentamente começou a se tornar mais humano. Você está interessado? Não, estou bem como estou. Estar com uma espécie que precisa beber sangue regularmente, para não perder a sanidade como se fosse um viciado em drogas. Como você se rebaixou tanto para um ex-general? Paimon comentou com desdém. Se o ex-general não quiser se juntar, só podemos levar a prole dela. Dantalian comentou com uma voz demoníaca. Ele era o único que estava em sua forma real. Os olhos de Morgana brilharam e suas asas que se abriram. A pressão caiu ao seu redor, concentrando-se especificamente em um ser. Dantalian. Fuji. Um pilar de luz vermelha com tons de escuro subiu aos céus, e dentro desse pilar, tudo o que se podia ver eram os olhos vermelhos brilhantes do ser. Ninguém vai tocar na minha filha, Vemi. Uma voz profunda e demoníaca ecoou ao redor, assustando todos os vampiros presentes, demônios e até Dantalian. O medo podia ser sentido por todos. Mesmo Paimon, como Rank 9, ainda podia sentir isso. Ela não era ex-general à toa. Agora entendo por que o rei a quer. Ele engoliu em seco. Baal apenas olhou para isso com seu sorriso habitual, mas um brilho calculista pôde ser visto em seus olhos. Ela ficou mais forte do que quando ela era uma ex-general. Ser uma vampira fez mais forte. A informação estava incorreta. Ela deve ter acordado do coma recentemente, e sua força não deve ter sido tão grande. No castelo do rei. Aquele pilar. Adão engoliu em seco. Mãe. Elizabeth e Lilith falaram ao mesmo tempo. E ela era tão forte. Saulo falou, gaguejando um pouco. Lilith e Elizabeth apenas ficaram em silêncio quando uma memória surgiu em suas cabeças. Foi na época em que os dois estavam no território do clã Adaster. Elizabeth havia questionado sua mãe. Mãe, por que você está seguindo aquele homem odioso? Lilith olhou para sua mãe com um olhar curioso também. Morgana apenas deu um sorriso sedutor típico de uma súcubo, mas uma emoção podia ser sentida por trás daquele sorriso. Gratidão. Ele me devolveu o que era mais precioso para mim. Claro, vou incomodá-lo um pouco. Fútil. O brilho demoníaco e sedutor de Morgana pareceu explodir ao seu redor, e as meninas, mesmo sendo sua filha, contraíram um pouco as pernas. E eles podiam sentir claramente uma emoção naqueles olhos vermelhos. Obsessão. Ara, me desculpe. Logo toda aquela atmosfera sedutora desapareceu, e tudo voltou ao normal como se nada tivesse acontecido.
emitiu. Olhando para sua mãe controladora com um sorriso no rosto enquanto sua cauda de súcubo balançava ao redor e ao redor. As duas filhas acabaram de perguntar o que diabos aquele homem fez com a mãe dela para agir assim. O rosto de Elizabeth ficou um pouco vermelho, e sua mente foi direto para a sarjeta. Idiota. Mulherengo. Playboy. Gigolô. Porque ele está indo atrás de mulheres que já têm filhas. Ele já tem tantas esposas. Lily teve uma reação mais neutra, diferente de Elizabeth. Ela conhecia sua mãe há mais tempo, então ela tinha dúvidas sobre o que Victor devolvia para sua mãe. Então foi isso que ela quis dizer. Os dois pensaram ao mesmo tempo. Vamos evacuar. As coisas estão começando a ficar perigosas. Lucas falou como o mais velho. Para o abrigo? Perguntou Adão. Sim. Lucas apenas assentiu. De volta ao grupo. O pilar ao redor de Morgana começou a desaparecer, e logo ela apareceu novamente. Seus longos cabelos negros cresciam até os pés. Os fios de cabelo pareciam mais fortes como se fossem uma lâmina afiada, e esses mesmos cabelos começaram a flutuar como se desafiassem a gravidade. Suas asas assumiram um tom mais escuro, sua pele branca leitosa mudou para uma cor vermelha profunda, seus olhos vermelhos ficaram dourados. 2 espinhos brotaram de seu antebraço e suas mãos se transformaram em 2 garras demoníacas. Todo o seu braço e pernas cresceram uma pele extra como se fosse uma armadura natural grossa, e essa pele também cobria a área dos seios, que parecia crescer um pouco mais junto com sua altura. A área da virilha também foi coberta. Este não era mais um vampiro, mas um demônio. Um súcubo, para ser exato. A aparência pode ter mudado um pouco em comparação com o passado, mas essa mulher na frente dos 3 duques definitivamente mudou. A mulher que se chamava Ceifadora. Ela está economizando suas forças, hein? Essa é apenas a primeira maneira. Jeanne comentou de lado enquanto permanecia em silêncio. Ela estava fazendo o possível para que os demônios ignorassem sua existência. Chame mais atenção, Morgana, é sua especialidade. Com isso, posso matar pelo menos um. Mesmo que você não seja mais um demônio, esse 1% em sua alma influencia até mesmo sua transformação de uma contagem de vampiros. A alma é uma coisa misteriosa, não é? Chega de conversa. Você não é bem-vindo neste lugar, demônio. Engraçado. Foi a mesma coisa que minha esposa disse quando me conheceu, e agora veja como ela é. Submissa. Os olhos de Baal cresceram um pouco quando ele viu a mulher aparecendo na sua frente e cortando seu rosto com sua garra. Boom! Baal voou para longe e colidiu com vários prédios à distância. O cabelo de Morgana começou a agir por conta própria. Um brilho vermelho começou a cobrir seu cabelo e um cheiro estranho se espalhou ao redor dela. Porra, esse cheiro! Morgana chuta Paimon no rosto em direção a Jeanne. Os olhos de Jeanne e Morgana se encontram por um momento, e no momento seguinte, o sorriso de Jeanne cresce. Você é meu. Jeanne agarrou Paimon pelo pescoço, e um som de trituração foi ouvido. Tosse. O demônio tossiu sangue vermelho escuro. Jeanne Dark, Santa de Orleans. Os olhos do demônio brilharam com uma pitada de raiva. O sorriso de Jeanne cresceu e seus dentes afiados apareceram. Parece que você me conhece, Demon, e eu sei o porquê. Jeanne apertou ainda mais os braços. Não se esconda atrás dessa concha, corvo. Os olhos de Jeanne brilharam levemente, e como se a realidade tivesse mudado, Paimon começou a mudar. Logo um homem com um rosto efeminado com uma coroa na cabeça foi visto. Ele tinha 2 longas asas totalmente pretas. Como você ficou tão forte? Solte-me. Um brilho escuro começou a sair de seu corpo, e lanças de escuridão foram criadas. Jeanne olhou para as lanças da escuridão e seu sorriso cresceu. Pelo poder do amor, corvo. Algo que você esqueceu. Ela jogou o demônio em direção à lança das trevas. Tosse. O demônio foi perfurado por seu próprio poder. Vamos limpar sua existência miserável deste mundo. Jeanne apareceu na frente de Paimon. Os olhos de Paimon se estreitaram e ele gritou, ficar longe. Jeanne cobriu o rosto e foi jogada fora.
E um círculo mágico vermelho do clã Paimon começou a aparecer por toda a cidade. Eu, Paimon, convoco os gêmeos Seibebal, Abalam. TSK. Jeanne estala a língua enquanto olha para os dois demônios gigantescos saindo do círculo mágico. E de repente, uma explosão foi ouvida. Jeanne virou-se na direção da explosão e viu toda a capital em chamas. E então Baal apareceu, e com eles estavam demônios de todos os tipos e formas. O rosto de Baal tinha um corte horrível que já havia começado a cicatrizar. Seu rosto estava neutro e logo sua voz foi ouvida em toda a capital. Demônios, sigam as ordens do rei. Você sabe o que fazer. Roar. Jeanne olhou para os guardas que lutavam contra os demônios menores. Guardas reais, cuidem dos demônios que acabaram de aparecer. Não baixem a guarda. Eles são da legião de Baal. Sim. Um grito unido foi ouvido. Jeanne olhou para o líder da guarda real e disse, permissão concedida para liberar a transformação, se necessário. O comandante acena com a cabeça e começa a dar ordens. Vamos causar mais caos. O sorriso de Paimon cresceu. Jeanne olhou para Paimon com um olhar neutro. O homem estava cercado por dois demônios gêmeos com mais de 4 metros de altura, sendo a única diferença sua cor de pele. Um era vermelho sangue, e o outro tinha tons de cinza com escuridão. Legiões de Paimon. Novos círculos mágicos começaram a aparecer ao redor da capital Nightingale, e Jeanne não gostou nada disso. TSK, eu não tenho escolha, mesmo que eu odeie usar o poder desse homem. Os olhos de Jeanne começaram a brilhar dourados, junto com seu cabelo. Mesmo que ela tenha abandonado Deus e mudado sua raça, Deus ainda não a abandonou. Aqui. Eu, Jeanne Dark, proclamo. Jeanne morde um pouco o lábio e ignora a dor causada em seu corpo. Um julgamento. O Pai Celestial julgará os pecadores. O que? Ela pode usar isso? Mesmo depois de se tornar um vampiro? Baal olhou em choque. Os céus começaram a brilhar e uma luz dourada começou a cair sobre o corpo de Jeanne. Você finalmente voltou, Jeanne. Ela ouviu uma voz gentil de um homem. Eu não voltei. Estou apenas usando esse poder para neutralizar esses demônios. Ah, eles nunca aprenderam, causando tanto caos só por causa de rancores passados, tanto sofrimento. Você ao menos se importa. Claro. Eu sempre me importei. Mas algumas coisas não devem ser interrompidas. O livre-arbítrio foi dado por essa razão. Jeanne ia dizer alguma coisa, mas foi interrompida pela voz. Eu permitirei, use minha benção, mas seu corpo atual é incompatível com este elemento. Não abuse dele, ou sua existência será apagada. A conversa parecia ter demorado muito, mas na realidade, nem um segundo se passou. Um vampiro usando o maldito poder daquele homem? Paimon mordeu o lábio com raiva. Agora, proclame meu julgamento. Memórias começaram a surgir na cabeça de Jeanne. As luzes douradas apareceram atrás de Jeanne e se expandiram. Michael vai deixar você emprestar sua espada. Uma espada dourada se materializou em sua mão, e ela apontou para o céu. Com uma voz etérea que parecia a de um anjo, o tom neutro e frio foi ouvido por todos. Julgamento de Israel. Fuxe. O fogo dourado subiu ao céu e explodiu como fogos de artifício se espalhando pela capital. Logo um grande círculo de fogo dourado foi criado, e neste exato momento, todos os círculos mágicos que Paimon criou foram destruídos, junto com o miasma que estava saindo dos corpos dos demônios. Todos os demônios e vampiros sentiram sua força corporal sendo reduzida. Nenhum mal será convocado a este lugar novamente. Cadelo irritante. Mas aqueles que sentiram os efeitos mais severamente foram os demônios. Paimon podia sentir sua força sendo reduzida por causa daquelas chamas irritantes ao redor do território. Bebal, Abalam, matem essa cadela. Queime o servo daquele homem com fogo do inferno. O poder dourado do corpo de Jeanne começou a se desfazer. Ela tossiu um pouco de sangue, mas apenas esfregou o rosto e olhou para frente com olhos determinados. Não sofri tanto dano interno quanto esperava. Ainda posso me movimentar, e as feridas estão se regenerando ainda que lentamente. É por causa do meu irmão. 10 minutos é tudo que você tem.
Depois disso, a proteção começou a desmoronar. 10 minutos são suficientes. Jeanne cerrou os punhos e seus olhos brilharam vermelho sangue. Ela desapareceu, apareceu na frente do rosto do demônio e deu um soco em seu rosto. Boom! Esse aumento ridículo de força não é normal, pensou Baal. Ignorando tudo o que acontecia ao seu redor, os olhos de Morgana estavam em D'Artagnan. Diga-me. Os olhos de Morgana começaram a brilhar levemente. Você consegue discernir o sonho da realidade? Os olhos de D'Artagnan se arregalaram ao ver o corpo de Morgana começar a se deformar. E foi visto um monstro gigantesco, com dentes afiados e um corpo composto por milhares de olhos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.